LGBTQIA+. Muita letra, né? Eu sei. Mas se você é profissional de saúde e já se viu desconfortável diante de um paciente LGBTQIA+, sem saber o que fazer, esse vídeo é exatamente para você. Talvez você tenha pensado, é melhor eu encaminhar, não me sinto preparado para atender esse tipo de demanda. Ou às vezes você sabe que o paciente é parte de uma minoria sexual e de gênero e acaba não abordando aquele assunto, passando ao largo disso no seu tratamento com ele. Muitas vezes a gente fica em silêncio e se omite exatamente por medo de errar. Eu te entendo. A maior parte dos profissionais de saúde está exatamente no lugar onde você está. Sem formação específica e inseguro exatamente pela falta de técnica, com medo de fazer alguma coisa que você não conhece bem. E você sabe o que acontece? Profissionais sérios, bem intencionados como você, acabam se afastando do cuidado com essa população, deixando essa população mais uma vez distante de acesso a tratamento adequado. Sem acolhimento, sem escuta, sem intervenção que se adeque às suas necessidades. E você, como profissional, por outro lado, perdendo uma chance enorme de se aprofundar, de entender melhor e poder atender adequadamente a essa população. E é exatamente aqui que entra a terapia cognitiva sexual. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns elementos que vão te ajudar a atender pessoas LGBTQIA+, de uma forma séria, ética e baseada em evidências. Não espere de mim nenhuma receitinha de bolo, nenhuma intervenção generalista. Muito pelo contrário, eu vou te dar aqui alguns elementos que vão orientar o seu raciocínio clínico e vão te ajudar a ter uma postura adequada para que você possa atender essa população com segurança. Eu sou a Aline Sardinha, psicóloga pesquisadora, e há mais de 10 anos venho me dedicando a formar profissionais de saúde na área da sexualidade. Então, se você quer ter mais segurança para lidar com esse tema na sua prática clínica, já se inscreve aqui no canal. Primeira coisa que você tem que saber é que quando a gente fala de pacientes LGBTQIA+, a gente não está falando de um grupo homogêneo. Estamos falando de identidades, de vivências, de corpos, de trajetórias únicas e diversas. Mas sim, essas pessoas têm alguns aspectos em comum que você precisa observar. Pessoas que fazem parte de minorias ou grupos minorizados, como eu gosto de dizer, elas tendem a passar por situações que as pessoas que não fazem parte de uma minoria não passariam. A isso a gente vai chamar de estressor de minorias. Então, sublinha esse conceito porque ele é super importante para a sua prática clínica. O estresse de minorias é o impacto psicológico crônico de viver numa sociedade que discrimina, estigmatiza e marginaliza aquela pessoa por ser quem ela é. A gente vai ver isso em relação a todas as minorias e aqui no caso especificamente as minorias sexuais e de gênero. Então, que dificuldade você imagina que uma pessoa que é lésbica, gay, bissexual, trans, não binário vive que pessoas cis, hétero não vivem? É sobre isso que a gente fala quando a gente fala de estressor de minorias. Então é importante a gente entender que esse é um estressor crônico, um estressor que acontece ao longo da vida, que muitas vezes começa ali na infância e que vai atravessar o desenvolvimento dessa pessoa, se tornando um elemento sim de vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão, de uso de drogas, e que também vai muitas vezes interferir na maneira como ela estabelece relacionamentos, com as escolhas de vida que ela faz, com as possibilidades de sobrevivência numa sociedade onde ela é discriminada e muitas vezes violentada. É possível que a gente veja manifestações do estresse de minorias sob forma de transtornos mentais, sobre uma autoimagem sexual negativa, um medo de expor o próprio corpo, um medo de se relacionar ou padrões de relacionamento disfuncionais que acontecem não porque essas pessoas têm problemas ou uma fragilidade emocional, mas porque elas passaram a vida precisando sobreviver a um ambiente hostil. E quando você não consegue ler o seu paciente à luz do estresse de minorias, muitas vezes você vai acabar patologizando estratégias que esse paciente desenvolveu para sobreviver. Você vai acabar atribuindo a questões de relacionamento com a mãe, com o pai, sei lá com o quê, situações que poderiam ser melhor compreendidas se você tivesse conseguindo ler o seu paciente dentro dos aspectos socioculturais que o cercam. Esse é o primeiro ponto aqui. Precisamos entender que aquela pessoa, sim, por ser parte de um grupo minorizado, ela provavelmente, mesmo que ela não traga exatamente assim embrulhado para presente para você, está vivendo diante de uma série de estressores que as pessoas que não fazem parte daquele grupo não vivem. Principalmente se você não é parte de uma minoria sexual e de gênero, mais ainda você precisa estudar um pouquinho sobre estresse de minorias. Um outro aspecto super importante é que a nossa postura com pessoas de minorias sexuais e de gênero precisa ser uma postura afirmativa. O que é uma postura afirmativa? É uma postura que vai compreender aquela possibilidade de identidade de gênero, de orientação sexual, como uma possibilidade legítima da diversidade humana, sem patologizar, sem tentar corrigir, sem questionar, sem tentar entender se aquilo veio de algum trauma infantil, sem tentar verificar se é aquilo mesmo. Enfim,
Nenhuma dessas intervenções, que não só são intervenções ineficazes, como são intervenções danosas, que aumentam o risco psicossocial dessa população, o foco aqui é ajudar essa pessoa a descobrir como ter uma vida boa, satisfatória e digna, sendo quem ela é. Então, a sua postura terapêutica muda completamente. Isso que a gente está chamando de terapia afirmativa, ela não é uma abordagem à parte, ela é uma postura ética e baseada em ciência. Ela implica em que você vai ter um foco em validar e ajudar o seu paciente a explorar as possibilidades da experiência subjetiva dele. Estar atento às violências históricas, aos estressores de minoria, ajudá-lo a nomear, ajudá-lo a pensar em estratégias de enfrentamento que sejam adequadas, que funcionem no contexto dele. E muitas vezes saber que isso vai repercutir também na relação terapêutica com você. Porque, infelizmente, muitos dos nossos pacientes, quando eles chegam no tratamento adequado, eles já passaram por uma série de profissionais que fizeram abordagens inadequadas, desde não conseguir falar do assunto até fazer microagressões, ou seja, intervenções às vezes muito bem intencionadas, mas que fazem mais mal do que bem, ou simplesmente não conseguiram ser escutados, acolhidos e vistos como quem eles são. Então é possível que o seu paciente chegue no seu consultório um pouco desconfiado, um pouco ferido, e aí aos poucos, através de uma postura mais afirmativa, você vai conseguindo fazer com que essa pessoa se sinta confortável para falar das questões dela com você. Então vamos pensar num exemplo. Imagina uma mulher lésbica que chega na terapia relatando dificuldade em sentir prazer com a parceria, nas relações sexuais com a parceira dela. Imagina que você tenta aplicar um modelo heteronormativo de sexo e fica falando aqui de penetração vaginal e sugere práticas que não fazem muito sentido para ela e pensa a interação sexual dela dentro de uma lógica heteronormativa. Você não só vai estar invalidando a experiência dela, como você vai estar fazendo uma intervenção que não faz nenhum sentido para ela e que é inútil. Então aqui é importante também a gente lembrar que a identidade, né? Então qual é a letra que a pessoa, se é lésbica, se é gay, se é bi, é muito importante como uma maneira dessa pessoa encontrar a sua própria identidade. Mas para o seu tratamento, você precisa conhecer a experiência específica do seu paciente. Não estou aqui te autorizando a invalidar e dizer, não, se você não sabe se é bi, se é hétero, essa discussão não é relevante. Claro que essa discussão é muito relevante, principalmente se ela for trazida pelo paciente. Mas para você precisa conseguir conceitualizar o estressor de minorias, você precisa conseguir ter uma postura afirmativa e você precisa conseguir entender como tudo isso influencia na vida do seu paciente. Porque não é porque ela é uma mulher lésbica, um homem gay, uma pessoa bi, que todas as experiências são iguais. Mas sim, existem alguns elementos comuns que são principalmente relacionados aos estressores de minorias e esses você precisa conseguir introduzir no seu raciocínio clínico para que você possa fazer uma prática que realmente faça sentido para essa pessoa. Na TCS, você vai aprender a investigar com muito mais cuidado, a ter uma escuta ativa, ética, com a população LGBTQIA+. Você vai aprender a diferenciar uma intervenção bem intencionada de uma intervenção realmente afirmativa e informada. E principalmente, você vai sair do ponto cego. Você vai aprender a reconhecer os seus próprios pontos cegos e você vai conseguir enxergar muito mais do que você consegue enxergar hoje quando você olha para essa população. Porque o seu raciocínio clínico vai ficar afiado, direcionado por teorias baseadas em ciência. Se você quer ser o profissional que o seu paciente LGBTQIA+, precisa encontrar, um profissional qualificado, seguro, acolhedor e verdadeiramente comprometido com a dignidade daquela pessoa, é só se inscrever aqui no canal. Sempre tem conteúdo sobre esse assunto, traduzindo a ciência da sexualidade para a sua prática clínica. E até a próxima!